Olá, que a paz do Senhor Jesus esteja sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre toda a tua família. Eu sou o pastor Guilherme e eu quero orar por você. Eu gostaria que você deixasse aí o seu nome, a cidade, o estado, todos os dias pela manhã. Deixe aí o seu nome, a cidade, o estado, para que nós possamos pedir a Deus a bênção, a proteção, não somente sobre a nossa vida, mas também sobre a nossa cidade. Abra sua Bíblia comigo, Salmos de número 107. Versos 10 e 11. Olha o que diz a palavra de Deus. Os que se assentaram nas trevas e nas sombras da morte, presos em aflição e em ferros, por se terem rebelado contra Deus, contra a palavra de Deus e haverem desprezado o conselho do Altíssimo de Deus. A palavra conselho significa opinião. Deus nos aconselha, mas a decisão é nossa. Deus respeita as nossas escolhas, Deus respeita o nosso livre arbítrio, porém, nós temos que arcar com as consequências das nossas escolhas. O povo de Israel, por diversas vezes, desprezavam os conselhos de Deus e viviam uma vida errante, viviam uma vida em que eles almejavam, mas não alcançavam nada, buscavam, mas não encontravam. Você vê no versículo 4, a Bíblia diz que eles andavam errantes pelo deserto, por ermos caminhos, sem achar cidade em que pudessem habitar. Ou seja, sem achar, quer dizer que estavam procurando. Então quem não segue, os conselhos de Deus, vive procurando, mas não encontra nada. É uma pessoa, por exemplo, que ela diz assim: eu quero me relacionar, eu quero casar, vou procurar uma mulher de Deus, um homem de Deus. Ela vive procurando, mas ela não encontra, porque ela não quer saber da opinião de Deus, ela quer julgar segundo os seus padrões. A vida é minha, eu escolho, eu apresento a Deus e Deus abençoa. E eu tenho visto muitos pregadores, inclusive ensinando isso, de maneira equivocada, de que Deus não escolhe, a sua esposa. De fato, Ele não escolhe, mas Ele dá conselhos, Ele dá opinião. Se você perguntar a Deus, o Senhor com certeza vai te mostrar. Olha, essa daqui pode até ser, mas vai te dar problema, vai te dar dor de cabeça, você tem um propósito, essa daqui seria melhor para você. Mas às vezes a gente não quer saber do conselho de Deus, nós queremos seguir pelos nossos próprios conselhos, nossa própria opinião. Exemplo disso está lá em Gênesis 24, quando Abraão ele envia um servo a buscar uma esposa para o seu filho, Isaque. A Bíblia diz que este servo chega na cidade e ele ora ao Senhor. Olha a oração desse homem: Senhor Deus do meu senhor Abraão, dá-me neste dia bom êxito e seja bondoso com o meu senhor Abraão. Como vês, estou aqui ao lado desta fonte e as jovens do povo desta cidade estão vindo para tirar água. Concede-me que a jovem a quem eu disser, por favor, incline o seu cântaro e dê-me de beber, e ela me responder, bebe também, darei aos seus camelos, seja essa a que escolheste para o teu servo Isaque. Quem escolheu? Deus. Ele apenas pediu conselho, pediu a direção, ele queria encontrar, e ele estava procurando. E naquele momento, ele diz, saberei assim que foste bondoso com o meu Senhor. A Bíblia diz, versículo 15, antes que ele terminasse de orar, surgiu Rebeca. Imagina se ele não tivesse orado, não tivesse pedido o conselho de Deus, não tivesse pedido orientação de Deus nenhuma. Esse camarada iria chegar lá e escolher no olhar, essa aqui, acho que não, aquela ali, essa vai. Chegaria lá, meu irmão, ele levaria problema para o seu senhor Abraão e com certeza para Isaque. Então é uma visão equivocada que muitos líderes têm de dizer que a escolha é sua, você escolhe o seu cônjuge e você apresenta a Deus e Deus abençoa. Pera lá, será que Deus virou nosso garçom agora? Quer dizer, a gente chega diante de Deus, apresenta, Senhor, eu quero isso, me sirva. Eu quero isso, isso e isso. E a opinião de Deus não conta na nossa vida? Se nós somos guiados pelo Espírito de Deus, a Bíblia diz em Romanos, se nós somos guiados pelo Espírito de Deus, nós somos filhos de Deus. Deus quer guiar a sua vida, as suas decisões. Não despreze o conselho de Deus, porque esse povo, por desprezar o conselho de Deus, viveram errantes, procuraram cidade, não encontraram onde pudesse habitar, andaram famintos e sedentos, e desfalecia neles a alma. Quer dizer, eles desejavam e não alcançavam.
A alma deles desfalecia de tanto desejar, mas não encontravam. Desejavam entrar na terra da promessa, desejavam entrar em Canaã, e nada. Ficaram ali perecendo naquele deserto. Por quê? Versículo 10 e o 11. Se assentaram nas trevas e na sombra da morte, estavam presos em aflições. Por quê? Porque se rebelaram contra a palavra de Deus e desprezaram o conselho do Altíssimo. São duas coisas diferentes. A palavra de Deus e o conselho de Deus. Às vezes você diz assim, mas eu já sou crente, minha vida está nas mãos de Deus. Amém. Você obedece a palavra de Deus, mas e os conselhos de Deus? Será que você tem pedido a opinião de Deus? Eu quero abrir um negócio. Será que você consultou a Deus para saber qual é o negócio que você vai abrir? O que você vai fazer? Qual é a direção que Deus te dá? Você vê lá Tiago, ele diz assim, olha, preste atenção agora, vocês que dizem, nós vamos sair dessa cidade para outra, vamos ficar lá 1 ano, vamos negociar, vamos vender, vamos comprar, vamos ficar rico, vamos prosperar. Ele diz, alto lá. Antes a oração de vocês deve ser, se o Senhor quiser, nós vamos e assim nós vamos prosperar e nós seremos abençoados. Então o povo, a humanidade está perdendo isso. Nós estamos fazendo de Deus o nosso servo. A gente faz as nossas escolhas, apresenta a Deus, pede para Deus abençoar. Aí dá tudo errado, vem as consequências e a gente fica colocando a culpa em Deus, né? A responsabilidade em Deus. Mas as escolhas foram suas. No momento que você escolheu, você não pediu a opinião de Deus. Aí esse povo se voltava novamente para Deus. E a Bíblia diz, versículo 13, então na sua angústia clamaram ao Senhor e o Senhor os livrou das suas tribulações. E por diversas vezes você vai ler aqui no Salmo 107. O povo deixava de dar ouvido à voz de Deus, deixava de seguir os conselhos de Deus, vivia uma vida de angústia, depois se arrependiam, voltavam e clamavam ao Senhor e Deus livrava ele das suas angústias. Porque Deus, ele é misericordioso. Só que existem coisas, meu irmão, que uma escolha errada sua traz consequências e não tem como reverter isso. Por exemplo, uma jovem que não ouve os conselhos dos pais, vai lá, se relaciona com o amor da vida dela, que ela diz que esse é a escolha dela, eu escolhi ele, esse é o amor da minha vida. Vai lá, se relaciona, vai morar junto, sai de casa, não ouve o pai, não ouve a mãe, se relaciona, tem filhos. Aí passa-se o tempo, essa pessoa começa a agredir, começa a bater nela, essa pessoa começa a usar droga, é viciada, dependente, vai preso e a pessoa fica lá com um monte de filho, vivendo uma vida frustrada, infeliz. Por quê? Porque não deu ouvidos, fez as suas próprias escolhas. Então, a palavra de Deus para a sua vida hoje é: permita com que Deus venha dar conselhos, opiniões acerca de tudo quanto você for realizar. Existe um ditado aí fora que diz que se conselho fosse bom não se dava, vendia. Mas Deus, em Isaías capítulo 9, a Bíblia diz, ele é o maravilhoso conselheiro. E em Isaías capítulo 11, a Bíblia diz, ele é o espírito de conselho. Deus é o maior interessado em fazer a tua vida prosperar e te fazer feliz. Ele tem conselhos de opinião, direção para te dar. Ele só está esperando você dar ouvidos à voz dele. A Bíblia também diz, se eu não me engano, em Isaías capítulo 1, quem quiser e me ouvir, comereis o melhor dessa terra. Então dê ouvidos ao que o Espírito Santo do Senhor tem falado ao teu coração. Deus é o maior interessado no teu sucesso, na tua vitória e na tua felicidade. Que Deus abençoe a sua vida. Eu quero orar por você nesta manhã. Feche os seus olhos se você puder. Vamos falar com Deus. Pai querido, amado e eterno Deus, o Senhor é rico nas tuas misericórdias e por isso, ó Deus, clamamos para que o Senhor tenha compaixão de nós, que o Senhor nos perdoe todas as vezes em que fizemos escolhas e nos esquecemos que o Senhor deseja fazer parte da nossa história. Meu Deus, nem sequer pedimos a tua opinião, nem sequer ouvimos o teu conselho. Às vezes, ó Deus, nos sentimos dono da nossa própria vida. Achamos que pelo fato de obedecer a tua palavra, de entregar a nossa vida ao Senhor, tudo irá cooperar para o nosso bem. Mas nós precisamos aprender a dependência no Senhor. Ser dependente é orar para fazer qualquer coisa. Como diz Provérbios 16, verso 3, consagre ao Senhor os teus planos e eles serão bem-sucedidos. Todas as vezes
apresentarmos os planos ao Senhor, os sonhos, as nossas decisões, qual atitude tomar, qual a melhor escolha a se fazer. Isso e aguardar a sua resposta é o que faz a diferença na nossa vida. Por isso, Deus, nós consagramos a Ti a nossa vida. Pai, nos orienta, nos ensina, nos dê o Teu conselho, porque nós sabemos que os Teus caminhos são mais altos do que os nossos. Os Teus planos são de nos fazer prosperar, de nos fazer o bem, não de causar danos. Por isso, ó Deus, nos dê um futuro, nos dê esperança, Pai. A nossa vida entregamos em Tuas mãos. Eu apresento a vida de cada um dos Teus filhos e que o Senhor possa, ó Deus, dar respostas no dia de hoje para tomadas de atitudes, para decisões, ó Pai, que essa pessoa vai fazer ao longo do dia, as escolhas que ela irá fazer ao longo desse dia. E eu peço que o Senhor esteja em todas elas presente, orientando, guiando, conduzindo o Teu povo no melhor caminho, nas melhores escolhas, em o nome do Senhor Jesus. Pai, visita os Teus filhos, visita a cidade, o estado onde eles se encontram, abençoa, meu Deus, a cidade do Guarujá, de Hortolândia, abençoa, Senhor, Campinas, Sumaré, visita, ó Deus, a cidade lá do estado de Minas Gerais, Ibirité, visita, Senhor, Birigui, minha cidade natal, em o nome do Senhor Jesus, que a Tua glória seja derramada sobre a nossa nação e que todos possam ver a Tua luz resplandecer sobre nós. Assim nós Te pedimos, Te agradecemos em o nome do Senhor Jesus e eu digo amém e graças a Deus. Que Deus abençoe grandemente, poderosamente a tua vida. E nunca se esqueça, qualquer coisa que você for fazer, peça a orientação de Deus. Peça a orientação do Espírito. É só você falar com Deus e abrir a sua Bíblia. Qualquer lugar da Bíblia você vai encontrar conselhos. Conselhos para uma vida familiar, para uma vida conjugal, como tratar os filhos, como adquirir o favor dos homens e o favor de Deus. Atitudes que nós devemos tomar, conselhos, direções. E isso você faz se você quiser. Claro, se você der ouvidos, você vai viver uma vida próspera, uma vida abençoada. Caso contrário, a responsabilidade das suas escolhas será sua e não de Deus. Então entregue a sua vida ao Senhor, entregue os seus caminhos ao Senhor, confia nele, porque Deus sabe o que faz. Deus te abençoe, eu aguardo você aqui ao meio-dia, em nome do Senhor Jesus, se o nosso Deus nos permitir. Fica na paz e até mais. Deus te abençoe.